Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, devocional para a lição de número 11, que tem como assunto Missões e a Igreja Perseguida. Textuário da nossa lição diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. A verdade prática diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. A leitura diária de hoje, terça-feira, está em Atos capítulo 22, versículo 25 ao 29. Diz o texto bíblico: Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Diz-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Fazendo uso sábio da lei num contexto de perseguição. Meus amados, depois de sua conversão, Paulo havia ministrado em Damasco e em seguida se dirigido à Arábia, talvez a fim de evangelizar e de meditar sobre a palavra de Deus. Quando o apóstolo voltou para Jerusalém, os líderes da igreja só o aceitaram depois que Barnabé intercedeu por ele. Podemos observar como, mais uma vez, Paulo enfatiza os elementos judaicos de sua experiência, pois os judeus certamente se impressionariam com um homem que havia orado no templo e recebido uma visão de Deus. O Senhor instruiu Paulo a deixar Jerusalém, pois o povo de lá não aceitaria seu testemunho. Ao obedecer a essa ordem, Paulo havia salvado sua própria vida, pois os judeus helenistas haviam feito planos para matá-lo. Mas antes de obedecer, Paulo discutiu com o Senhor. Desejava mostrar aos judeus que era uma pessoa transformada e lhes dizer que Jesus era o Messias e que estava vivo. Se Paulo ganhasse alguns deles para o Senhor, poderia considerar isso uma compensação parcial pelo mal que causaram, especialmente na execução de Estevão. A ordem do Senhor foi: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Paulo estava prestes a explicar por que se envolvera com os gentios, mas os judeus no pátio do templo não permitiram que prosseguisse. O judeu verdadeiramente devoto não aceita coisa alguma relacionada aos gentios. Se Paulo não houvesse proferido essa palavra, talvez tivesse sido libertado em seguida. E é possível que ele soubesse disso. Todavia, deveria permanecer fiel a seu testemunho a qualquer custo. Paulo preferia ser um prisioneiro a abrir mão de sua responsabilidade para com as almas perdidas e com as missões. Seria bom se tivéssemos mais cristãos assim hoje. Meus amados, Cláudio viu que a multidão se revoltava outra vez. Levou Paulo para dentro do quartel para que, sob açoite, fosse interrogado. O apóstolo já havia mencionado que era de Tarso, mas não lhe falara de sua cidadania romana. Era ilegal açoitar um cidadão de Roma. Não sabemos de que maneira as pessoas comprovavam sua cidadania naquela época. Talvez carregasse consigo algo semelhante às nossas carteiras de identidade. Cláudio deve ter ficado estarrecido ao descobrir que esse agitador judeu que falava aramaico e grego era, na verdade, um cidadão romano. A
mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão, disse ele cheio de orgulho, indicando que havia obtido sua cidadania mediante suborno de magistrados romanos, pois na realidade tal título não podia ser comprado. Mas Paulo levava vantagem sobre o comandante, pois havia nascido em liberdade. Mas Paulo soube usar essa cidadania romana para a causa de Cristo. Os soldados haviam cometido 2 erros: acorrentaram Paulo e planejaram açoitá-lo. Portanto, se apressaram a remediá-lo. Deus estava usando o grande poder do império para proteger seu servo e, no devido tempo, iria levá-lo a Roma. A estadia toda de Paulo em Jerusalém foi repleta de mal-entendidos, mas ele não desistiu. Talvez, a essa altura, alguns de seus amigos dissessem: nós avisamos. Para Paulo e seus colaboradores, talvez parecesse um beco sem saída, mas Deus tinha outros planos para ele. Paulo voltaria a testemunhar repetidamente a pessoas com as quais jamais teria se encontrado se não fosse um prisioneiro romano. O missionário de Deus chegou a Roma e foram os romanos que pagaram suas despesas de viagem. É isso que acontece quando o povo de Deus está disposto a ser usado. Meus amados irmãos, que possamos orar pelos missionários, para que no abrir da sua boca possa ser dada a palavra de fé, a palavra de confiança, fazendo com que eles possam utilizar-se de palavras sábias, das situações de forma sábia, mesmo num contexto de perseguição. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Amém.